Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui com mais uma videoaula para vocês sobre o tema Metafísica e Consciência, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu vou abordar um tema bastante importante e que pode ajudar muitas pessoas com relação à escolha do caminho a seguir. Então, na verdade, a gente não tem o poder para poder direcionar uma pessoa para um determinado caminho ou outro, porque a pessoa tem o livre-arbítrio e nós que já sabemos das leis espirituais, sabemos que não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. Então aqui o que eu vou explicar para vocês é com relação a uma virtude que nós temos, todos nós temos, porém muita gente não usa e prefere perguntar para o outro qual é a opinião do outro com relação a algum caminho, ou alguma dúvida, ou alguma questão a ser resolvida. Então, eu vou trazer para vocês essa dica, essa virtude, vamos avivar essa virtude que todos nós temos, e quanto mais a gente praticar essa virtude, mais ela vai se fortalecendo e mais respostas claras você vai tendo com relação às suas dúvidas, com relação à sua vida. Então, quanto mais a gente exercitar essa virtude, menos nós vamos depender das respostas e das opiniões dos outros. Então, aqui vale como uma dica bastante preciosa, porque isso vai fazer toda a diferença no caminho e nas escolhas que vocês possam ter pela frente. Então, qual caminho devo seguir? Isso é muito comum, é uma pergunta que muita gente faz, independente da idade, Todo mundo tem um determinado momento em que fica duvidoso sobre seguir para um lado ou seguir para o outro, como fazer. Então, aí o que a pessoa faz? Ela vai recorrer para alguém. Então, um parente, um amigo, um conhecido, um profissional, vai perguntar qual o caminho que ela deve seguir, qual é a melhor escolha. E às vezes, o parente, o amigo, o consultor, ele até com muita boa vontade vai tentar ajudar e vai tentar falar um monte de dicas, para a pessoa seguir. E às vezes a pessoa até segue aquela orientação, dá certo por um período e depois ela cai de novo na mesma situação, no mesmo ponto, Chega de novo na mesma situação em que ela se vê diante de duas possibilidades ou de mais possibilidades e ela não consegue descobrir sozinho qual a melhor escolha, qual o melhor caminho e volta novamente ao ciclo vicioso de perguntar para alguém, procurar informação externa e nisso a pessoa vai levando a vida inteira. Muitas pessoas passam a vida inteira desse jeito, perguntando sempre para o outro o que deve fazer, como fazer, querendo uma ajuda, querendo uma opinião, querendo um conselho, sem se dar conta que tem uma ferramenta muito mais segura dentro de si mesmo e que por falta de uso e desconhecimento não coloca em prática e essa virtude vai ficando cada vez mais esquecida. Essa virtude que nós estamos falando é a virtude chamada intuição. Intuição é uma das maiores ferramentas que o ser humano tem e ela deve ser colocada em prática diariamente, desde as situações mais simples até aquelas situações mais complexas. A intuição é a voz da sua divina presença, eu sou, te dizendo qual é o seu melhor caminho,
qual é a sua melhor escolha. E muitas vezes essa orientação ela é contrária à sua mente concreta baseada no ego personalidade. Então, por conta disso, muitas pessoas deixam de ouvir a sua voz da intuição, a sua voz interior, para escutar informações externas. Muitas vezes são informações e dicas que vão confundir mais do que ajudar. E também vamos lembrar que essas dicas que vêm do externo podem ser muitas vezes também baseadas no ego personalidade das pessoas com as quais você consultou. Então, aí a coisa fica mais difícil ainda, porque além de você não estar seguindo a sua orientação interna, você pode estar seguindo uma orientação do outro completamente pautada no ego personalidade, cheia de ilusões, cheia de equívocos, cheia de erros, e você vai se distanciando cada vez mais do seu verdadeiro caminho. Porque na vida nós temos vários caminhos, porém só um é o caminho certo. E como é que a gente vai descobrir? O caminho certo é o seu caminho. Então muita gente costuma seguir, o caminho baseado em exemplos dos outros. Ah, fulano seguiu assim, então eu vou seguir também porque vai dar certo. Aí anda um pouquinho, passa um mês, 2, às vezes alguns anos, e a pessoa vê que não deu certo. Aí para tudo de novo, retoma no ponto inicial, começa tudo de novo. Aí tem uma ideia, mas fulano me falou assim, assim, assado, vou seguir. Tá, segue. Ou então ouve opinião, junta com a sua própria opinião baseada no ego, faz uma mistura de opiniões, chega num consenso e segue alguma coisa que não tem nada a ver. Então muita gente passa pela encarnação nesses erros e desacertos, porque não acertou nada, porque não seguiu a intuição, não seguiu a sua voz interior. Então qualquer caminho que você seguir, pautada no ego personalidade, pautada na opinião alheia, baseada em ilusões, você não acertou nada. A gente tem que dizer porque é a verdade, Então, melhor a gente saber de uma coisa verdadeira do que uma ilusão que às vezes é muito bonita, mas que não leva a lugar nenhum. Então, a gente precisa ter pé no chão, e saber que tudo aquilo que você for fazer que não vier uma inspiração de dentro de você, a possibilidade de dar tudo errado é muito grande. A possibilidade de você se afastar da sua verdadeira missão aqui na Terra é muito grande. Porque você vai seguir opiniões dos outros baseada em crenças, experiências e dogmas das outras pessoas, que são completamente incompatíveis com a sua verdadeira missão, com a sua verdadeira tarefa, e você vai passar a vida inteira sem resolver e sem exercitar e sem colocar em prática a sua missão que você combinou lá em cima no plano espiritual antes de você encarnar. Então, gente, todos nós, quando encarnamos no planeta Terra, nós, como espíritos, combinamos com os nossos guias, com o plano espiritual, com os seres que regem a nossa encarnação aqui no plano físico, nós combinamos algumas questões, nós combinamos alguns projetos, algumas metas, algumas realizações que nós precisamos desempenhar, precisamos colocar em prática. Quando a gente vem para a Terra e não exercita, não executa aquele plano que foi previamente combinado e estabelecido no plano espiritual, aquele projeto fica pendente. Ele fica pendente até o momento da pessoa despertar para a sua verdadeira natureza, para a sua verdadeira missão, para a sua verdadeira tarefa, aquele plano fica pendente. E às vezes, quando a pessoa desperta, às vezes ela já está quase na hora de retornar de novo para o plano espiritual e não consegue terminar, não consegue pôr em prática. Então aí o que acontece?
na próxima encarnação ela vai ter que pegar aquele plano, né, aquele projeto que ela já havia combinado e colocar em prática, tentar colocar em prática, né, porque ela pode vir novamente numa nova encarnação e não exercitar a sua intuição e continuar cometendo os mesmos equívocos, né, continuar cometendo o mesmo erro de fazer as suas escolhas baseadas nas opiniões dos outros. Então aqui, gente, o que eu estou querendo explicar para vocês é o seguinte: não é que nós não possamos conversar com o próximo a respeito dos nossos projetos, das nossas ideias, não é isso. Você pode conversar com as pessoas, principalmente se haver pessoas assim com bastante afinidade com as suas ideias, com seus projetos. Isso é muito saudável, muito positivo e ambos acabam crescendo. O que não pode acontecer é a pessoa jogar a escolha na mão do outro. É isso que não pode acontecer. Porque quando a gente coloca a nossa escolha na mão do outro, para o outro ajudar a escolher, decidir, nós estamos nos afastando da nossa verdadeira, do nosso verdadeiro propósito, da nossa verdadeira meta de cumprir aquela tarefa que a gente precisa cumprir. Então, como que a gente pode exercitar e fortalecer a nossa intuição? Porque a intuição é a resposta mais acertada para as questões e para as dúvidas que a gente pode ter. Então, em primeiro lugar, a intuição, ela é uma sensação, tá? É uma sensação que a gente sente no físico. É uma resposta que vem da nossa divina presença eu sou, dos nossos núcleos internos, né? Nosso Santo Cristo pessoal, nossa alma. Essas informações vêm daí. Mas como é que elas chegam na nossa vida concreta para a gente poder identificar? A intuição, ela não vem através de palavras, tá? Então, a intuição não fala a linguagem de palavras. A intuição se expressa através da linguagem da sensação. Então, é uma sensação física que você vai sentir geralmente na região do seu peito, na região do seu cardíaco. É ali que você vai ter a resposta intuitiva de uma determinada situação que você precisa obter uma resposta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático e eu tenho praticamente certeza de que todo mundo já experimentou isso, já passou por isso, porém, como não sabia o que era, não deu ouvidos e continuou perguntando para os outros ou pedindo opinião externa para determinadas situações. Então, a intuição, ela funciona assim. Vamos imaginar que você queira fazer uma viagem. E você está na dúvida se a viagem vai ser boa para você ou não, você está um pouco duvidoso se vai ou não, né? E aí você pensa na viagem. Você pensa no lugar que você vai, você pensa na maneira que você vai se deslocar até lá, né? Então você faz assim uma cena na sua mente com relação a essa viagem, né? Ou a maneira que você vai de carro, ou vai de ônibus, ou vai de avião, né? Depende. Então você imagina lá a viagem que você quer ir e você vai ter que obter uma resposta correta se você deve ou não ir. Então, se você não usar a intuição, você vai começar a perguntar para todo mundo. E aí todo mundo vai dar as suas opiniões próprias, baseadas nas suas experiências, tá? Muito bem. Se você for ouvir a sua intuição, a resposta da sua intuição vai ser uma sensação que vai aparecer no seu cardíaco, no seu peito, da seguinte forma. Se for para você ir, a sensação vai ser de alegria, tá? Você vai sentir uma alegria só de pensar no caminho, no transporte, no lugar que você vai chegar e nas coisas que você pretende fazer nessa viagem. Então, a sensação ela é de alegria, de contentamento e de paz.
essa é a resposta que a sua intuição te dá, sem nenhuma palavra. Pronto, você já tem a resposta. Mesmo que todo mundo diga ao contrário, a tua intuição é a resposta certa para você. Então você vai e vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso, você vai adorar tudo que você vai experimentar lá na viagem e pronto. Se a resposta da sua intuição for para você não ir, a sensação que você vai ter é uma sensação de peso, uma sensação de angústia, uma sensação que você não consegue definir em palavras. Sabe aquele aperto no peito? Pois é, essa é a resposta da sua intuição dizendo para você não ir nessa viagem que nós usamos como exemplo na aula, certo? E aí pode vir um monte de gente falar, não, é besteira, vai sim, vai ser legal, vai ser isso, vai ser aquilo. Se você for, você vai comprovar aquela sensação que você teve de aperto e que não foi, que foi assim uma ideia para você não ir e que você não escutou a intuição, acabou seguindo a opinião dos outros e você vai perceber que aquela sensação que você sentiu de antecipação antes de ir, ela se confirma. Então a viagem é chata, o percurso é cansativo, tem algum contratempo no meio do caminho, chega lá, a coisa não é bem aquilo que você imaginava, não curte nada, não aproveita nada. Então você vai ter a resposta confirmando, né, a resposta que você já sabia, porém não deu ouvidos à sua intuição. Então a intuição, gente, ela funciona para tudo, desde as coisas mais simples do dia a dia, como situações mais complexas e mais assim de peso, né? Situações que são definem às vezes certas posturas de vida, não é? Como por exemplo a escolha de uma profissão, a mudança de país para um novo trabalho, né? Coisas assim, a compra de uma casa, a compra de um carro, a escolha de um curso, não é? Então a intuição ela serve como ferramenta muito verdadeira para todas as situações da nossa vida. E como que a gente exercita isso? É sempre perguntando para o seu coração, né? Dizendo, Divina Presença eu sou, ou então meu Santo Cristo pessoal, ou então minha alma, me mostra, devo ir, ou devo fazer tal projeto, né? Aí você fala qual é o projeto, devo seguir para tal caminho, aí você fala qual é o caminho, né? Qual é a possibilidade, qual é a alternativa que você tem. Então, dessa maneira, você faz a sua pergunta. Essa pergunta é feita mentalmente, não precisa nem falar em voz alta, é só para você. E aí você precisa serenar a sua mente, porque se você tiver a intuição, a resposta da intuição, e você tentar analisar ela com a mente, pronto, você já perdeu tudo, porque a sua mente vai tentar contestar a sua intuição. Então, quando a gente quer a resposta da intuição, a gente deixa a mente de lado, a gente não coloca a mente para tentar entender a intuição, porque a mente não consegue entender a intuição. A mente vai tentar, através das experiências que ela tem e de toda a bagagem que ela já adquiriu, ela vai tentar fazer uma associação com as experiências que ela já teve sobre aquela resposta. E a resposta da intuição, ela é uma resposta sempre nova. Ela não tem nenhuma questão que a mente possa se comparar para poder justificar. Então, se você usar a mente para tentar entender a intuição, você vai acabar fazendo a escolha errada. Porque a mente ela vai se sobrepor à intuição. E aí, depois que você passou pela experiência, né, depois que passou um pouquinho, já um tempinho da experiência, você vai lembrar que a sua intuição estava certa. E muita gente passa por isso e aí fala, ai, bem que eu devia ter seguido a minha intuição. Ai, por que eu não segui a minha intuição? Né? Ai, minha intuição estava certa, por que eu não segui? Então, muitas pessoas cometem esse equívoco por falta de treinamento, de escutar e de seguir a sua própria intuição.
Nós nascemos com uma intuição fantástica. O bebezinho é, assim, riquíssimo em intuição. Ele não precisa falar uma única palavra, ele sente, né, e expressa através das suas, do seu choro, da sua risadinha, da sua alegria, né? Ele expressa o contentamento, né? Mas ele tem aquela intuição muito aflorada. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai sufocando e deixando essa voz da intuição cada vez mais distante, mais fraquinha, né? E acaba sempre querendo seguir a mente, que muitas vezes não consegue entender, não consegue ter a noção total da cena, do quadro que a gente precisa desempenhar, porque ela está limitada na terceira dimensão. A intuição é um processo de sabedoria já de quinta dimensão, né? De quinta dimensão para cima, porque faz parte já de nossos núcleos mais superiores. Então, todos nós temos intuição, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente nunca tenha utilizado, mas todos nós temos. Então, a maneira mais correta e mais segura de fazermos escolhas no nosso caminho, de escolhermos o caminho a seguir, é usando a nossa própria intuição. Então, com essa explicação, espero que vocês possam aflorar a intuição de vocês cada vez mais, né? Sabendo que tudo aquilo que a gente pratica, quanto mais a gente pratica, mais aquilo se fortalece, né? Então, que essa virtude possa se fortalecer cada vez mais em cada um de vocês e também direcionar vocês para as suas melhores escolhas alinhadas com a Divina Presença Eu Sou, com o Santo Cristo pessoal e com a alma de vocês. Gratidão imensa pela sintonia e até a nossa próxima aula.